Bem, aqui há duas pessoas perguntando sobre o mesmo assunto. E isso sinaliza que o grupo está precisando ainda fazer algumas sínteses sobre isso. É a respeito da vitalidade. Uma das perguntas é a seguinte: eu gostaria que se falasse sobre a energia vital. Onde é que esta nossa energia vital está localizada? Onde é que ela está concentrada? Porque ele leu em Sri Aurobindo que esta energia vital está coligada com o emocional. Mas ele está pedindo um pouco mais de explicação. O que nós chamamos de vitalidade espiritualmente é aquela nossa capacidade de viver, é aquela nossa capacidade de desenvolver. Isto que é a vitalidade. Porque a vitalidade não é só física. A vitalidade se encontra no mental, no astral, no etérico físico. E no nosso corpo físico, esta vitalidade tem graus e tem áreas do corpo também, onde ela está bem localizada. E esta vitalidade é que nos dá uma certa capacidade de estar nos corpos físicos e de aí viver. Nós precisamos de vitalidade para estar no corpo físico. Então isso está em vários níveis do corpo físico. Não é só no físico denso. Então, a nossa vitalidade, ela se apresenta de diferentes formas, segundo o nível onde está a nossa consciência. Então, se a nossa consciência está muito no mental, a nossa vitalidade é diferente se a nossa consciência estiver no emocional. A vitalidade emocional é muito diferente da vitalidade mental, mas é a mesma energia. Como é muito diferente da vitalidade física. E a própria vitalidade física, ela também difere, segundo onde está a nossa consciência, dentro do nosso corpo. Nós sabemos que quando nós estamos desvitalizados, nós temos dificuldades para fazer mudanças na nossa vida. Então vê que a vitalidade não é só uma coisa física. Porque de onde vem essa dificuldade para você fazer mudanças, para você fazer transformações, se você está desvitalizado? Então não é só físico isto, evidentemente. É preciso que a gente aprenda a conduzir esta nossa capacidade de viver. Isto é uma capacidade, esta vitalidade. E nós precisamos conduzir isto, saber levar esta vitalidade lá para onde ela é necessária. Às vezes ela é mais necessária no mental. Às vezes ela é mais necessária no emocional astral. E às vezes ela é mais necessária aqui no plano físico. Mas como ela permeia todos esses corpos, nós também podemos trabalhá-la de forma que ela esteja presente em todos os corpos. E aí nós estamos realmente em plena vitalidade. Então, se o nosso corpo físico está muito vitalizado, mas o mental está dormindo, adormecido, sonolento, nós temos que trabalhar a vitalidade no mental, percebe? Porque senão nós não podemos ter esta força de realização aqui. Isto é uma força que vem da alma, é uma força que vem do alto. Mas para essa força do alto realizar aqui, precisa que mente, astral e físico estejam vitalizados. Senão esta força não pode agir. Esta força não pode agir completamente. Então, a nossa vitalidade, ou o nosso vital, como dizia Sri Aurobindo, o nosso vital
é indispensável que esteja bem e que esteja forte para a ação espiritual, para a ação da alma, para a ação divina se fazer presente em nós e realmente agir em nós. Se nós não estivermos vitalizados no mental, no astral e no etérico físico, a expressão do nosso ser interior e da nossa alma é mais limitada, não é total. De forma que precisa que a gente cuide da vitalidade. Você tem que estar controlando isto, não para abafá-la, porque a vitalidade é necessário. Porque se você não controlar, aí ela grita, ela se expressa demais, ela aumenta um volume que não é necessário e por aí a vitalidade escoa. Percebe como isto tem que estar controlado enquanto isto não é obediente, enquanto isto não está alinhado, disciplinado. Agora, nós vamos controlando esta vitalidade é quando renunciamos aos nossos desejos. Então não adianta você querer controlar a sua vitalidade se você contenta todos os teus desejos. Aí você está fazendo o trabalho com uma mão e o trabalho contrário com a outra mão. Veja que grande trabalho, não é? Você precisa controlar os desejos, mas tomar cuidado para se você controla demais o desejo, de repente algum corpo se desvitaliza. Percebe? Então aqui é um trabalho muito consciente. Essa vitalidade, então, tanto pode ser um bom instrumento, porque se você não for vital, se você não estiver vitalizado em todos os corpos, a energia não pode se expressar aqui inteiramente corretamente. Quer dizer, você está dormindo quando deve estar atento, você está lento quando deve estar rápido, ou você está rápido quando deve estar mais lento, enfim. Você tem que estar trabalhando isto o tempo todo. Então isto, que é um instrumento imprescindível para haver aqui uma manifestação interna, uma manifestação do alto, isto pode ser também um mau instrumento, se isso não está controlado, se isso não está harmonizado, se isso não está num movimento correto. Se nós cedermos aos gostos deste vital, e isto é muito ligado à comida, se nós cedermos aos desgostos deste vital, também ligado à comida, tem gente que chega a dizer: não gosto de fruta, o que mais vocês querem? Então isso tem que ser controlado, porque isto é um desgosto do vital. Não é um ser interno que não gosta de fruta, não é um ser interno que não gosta de verdura, é o vital que está desgostoso com aquilo. Então você precisa educá-lo, porque como você vai se privar de uma energia material que o seu corpo precisa para ser puro, para ser alinhado. Então você precisa controlar esta vitalidade. Os hábitos também. Se você não controla certos hábitos, os seus corpos passam a não responder. Por exemplo, há certos corpos vitais que não gostam de despertar muito cedo. É um hábito do vital. Porque não há nenhuma razão para a gente não estar desperto quando o dia começa. A não ser que o corpo esteja muito cansado. Mas se os corpos não estão cansados, o natural é que você desperte quando o dia começa. Então, se alguém não consegue acordar quando o dia desperta, este vital tem que ser educado. Este vital está com um mau hábito. Da mesma forma, se a pessoa não consegue dormir
quando é noite ou quando está anoitecendo, então o vital tem que ser habituado. O vital está com mau hábito de não dormir enquanto é noite, ou de não dormir o suficiente enquanto é noite. Então isto precisa de educação do vital. Isto é um trabalho. Percebe que isto não tem nada a ver com ego? Pode ter também a ver com ego, com a personalidade, com os vícios do indivíduo, mas isso tem a ver diretamente com o vital. Tem a ver diretamente com a vitalidade dele. Ele não conseguir fazer uma coisa pontualmente porque o corpo vital dele não acompanha, não está ali. Compreende o que é corpo vital? Isto é diferente de corpo mental, de corpo emocional e de corpo físico. Isto é um corpo de energia permeando tudo. Por isso que Aurobindo separava e punha tanta ênfase sobre ele. Então, ele pode transformar-se em um instrumento da alma ou do espírito, ou ele pode estar em função de alguma força ignorante que esteja circulando ou que esteja querendo entrar nos nossos corpos. Vocês não viram as pessoas colocarem pimenta na comida? Então, aquilo é uma força da ignorância que coloca uma pimenta numa comida exatamente para que todo o sabor da comida vá embora, vai estragar o paladar do indivíduo. O indivíduo, a partir de uma comida apimentada, ele não vai mais reconhecer o paladar de nada. Porque onde você pôs a pimenta, você não está mais sentindo o paladar original daquilo. Estou citando a pimenta para se entender melhor as coisas. Porque tudo tem a sua medida, não é? Agora a pimenta, especificamente, realmente eu não sei o que está fazendo na cozinha. O sal, o açúcar, isso tudo que as forças involutivas trouxeram, se tolera até certo ponto, porque os corpos estão viciados. Então se tolera, os corpos estão viciados. Então a gente vai diminuindo aos poucos. Vai tirando aos pouquinhos o sal, o açúcar. Sim, porque senão depois o corpo viciado não assimila mais o alimento, entendeu? Ele se desgosta do alimento, não assimila mais. E isto é um defeito do corpo. Isto é uma má educação do corpo. Como tem gente que precisa pôr açúcar até em cima de uma fruta. Tem gente que põe açúcar em cima de um abacate. Quer dizer, é um vital completamente desvirtuado. Mas, enfim, isto tudo vai na conta do estado em que estão os corpos da humanidade nesta etapa, porque afinal... Bom, mas quando este vital está sendo corretamente usado e quando ele está disciplinado, todas estas coisas passam a ter outro valor e o próprio corpo vai rejeitando ou eliminando estas coisas, ou vai reduzindo essas coisas ao mínimo. Ao mínimo porque os nossos corpos estão numa linha genética, não é? Então, de repente, um corpo aceita o sal, porque em toda a linha hereditária dele comia um sal, entendeu? Então, isto aqui entrou. E se não põe sal na comida, ele não assimila, ele não aceita. Então nós temos um trabalho que fazer aqui, sem fanatismo, sem encasquetar com a coisa. Porque senão o vital começa depois a fazer as dele. E aí você tem que ficar cuidando disso, cuidando da vitalidade, cuidando de manter os corpos em ordem, nesse sentido deles estarem vitalizados. Quando isto devia acontecer bem naturalmente, se nós tivermos certas atitudes, como veremos. Agora, esse ser vital que existe, não, nessa nossa constituição, esse ser vital tem alguns aspectos. Ele tem então seu aspecto mental, ele tem o aspecto emocional. Agora, no físico,
ele está localizado. Ele está localizado num lugar central do corpo físico ou está localizado em uma área mais baixa do corpo físico, dependendo de onde está a nossa tensão maior. O vital mental, a nossa vitalidade mental, se exprime através do nosso pensamento e da nossa fala. Então, você está pensando uma coisa positiva, o seu mental está se vitalizando e o seu mental está irradiando vitalidade. O vital no mental está irradiando força. E na fala também. Quando você fala coisas positivas, ou quando as suas palavras são harmoniosas, o seu vital no mental está se fortalecendo. E você está ajudando o mental do outro a ficar vitalizado. Então, da garganta ao coração, que este vital mental se expressa, porque é da garganta ao coração que sai a fala, que os pensamentos criam aquela fala, os pensamentos positivos vitalizam aquela fala. Então, dependendo do que você pensa e do que você fala, você está vitalizando ou desvitalizando a sua mente. Não adianta você tomar, por exemplo, remédios para fortalecer a mente. Se você fala bobagem e se você tem maus pensamentos. Porque a sua mente não vai ficar vitalizada. A mente fica vitalizada é quando você pensa e fala coisas positivas, coisas evolutivas. E esse vital mental, quando não está educado, ele vai estimular certos desejos mentais, que são puramente mentais. A mente vai lhe dizer que você precisa de uma determinada coisa, quando você não precisa. Aquilo é o vital na sua mente que está criando aquela necessidade. E, em geral, o vital cria esse tipo de necessidades, cria certas emoções, cria certas paixões e cria até sensações agindo na mente. É na mente que isto tudo é criado. Agora, já o vital no emocional, ele age um pouco mais baixo. Ele fica no coração, não sobe para a garganta, como o vital mental. O emocional, vitalizado, ele está localizado no coração, nesta área cardíaca. E aí, ele é a base de muitas sensações. Então, dependendo de que tipo de sensações você está produzindo, aí vai ser o seu movimento vital aqui no centro cardíaco. E tanto este vital no centro cardíaco pode produzir amor e contentamento, como ele pode produzir tristeza e ódio. Então, uma pessoa pode estar triste e ela não tem nenhum problema psicológico naquele momento. Ela está triste porque ela está desvitalizada na área cardíaca. Compreende? Como isto é delicado. Então, ela pode estar mal-humorada, ela pode estar expressando até ódio, porque o vital na área cardíaca está desordenado. Não está conforme a consciência do indivíduo. A vitalidade na área cardíaca está andando por conta própria. Então a pessoa pode até odiar alguém. Isso pode não vir do corpo emocional dela. Há certos tipos de sentimentos que vêm da falta de vitalidade correta nesta área cardíaca.
Agora, do coração até o umbigo, este vital tem outra atuação, não é? Do coração ao umbigo, nesta área, se ele não está organizado, você começa a ter ambições, começa a ter preconceitos. Tem pessoas que mentalmente não têm o preconceito, mas ele sente o preconceito. Ele não pode deixar de sentir o preconceito. É porque o vital dele, entre o coração e o umbigo, não está bem, não está organizado, está fraco ou está superestimulado. Aqui do coração ao umbigo também, quando esta força vital, quando esta vitalidade está descontrolada, nós temos repulsões, temos atrações muito fortes, que são do corpo, mas do corpo vital, hein? Nem é do corpo físico. Isto é da parte vital do corpo, não do corpo exatamente. Então, nem toda paixão, nem todo desejo é do corpo. Às vezes não é nem do corpo astral, é da vitalidade. Compreende como isto é meio separado mesmo, mas no entanto permeia estes corpos. Agora, do umbigo para baixo, aí esta vitalidade, que é chamada de baixo vital, ela se ocupa de desenvolver, se não está controlada, os pequenos desejos da vida diária. Por exemplo, desejo por comida, desejo por sexo, desejo por ligações emotivas, que às vezes não é do emocional, é do vital abaixo do umbigo que não está controlado, que não está organizado. A vaidade também começa a surgir aí. As disputas, a busca do prazer. Então você vê um indivíduo que na consciência dele tem tudo isso trabalhado. Na mente dele, ele tem claro tudo isto. Mas como é que ele sente? Não é ele que sente. Isto não é a consciência dele e, eventualmente, não é o corpo dele que está sentindo tudo isso, mas ele tem isso presente. É a vitalidade. É a vitalidade no corpo, numa atuação não organizada, que não está obedecendo. Essas forças, às vezes, interpenetram mais de um corpo. Às vezes você localiza isso em uma determinada área do corpo e trabalha ali, não é? Então você está com muita vontade de comer uma coisa, você já sabe onde vai trabalhar isso, né? Você vai trabalhar isso abaixo do umbigo. Você vai enviar para lá algum pensamento correto, você vai enviar para lá uma intenção, ou você vai pedir mesmo para o seu ser interior que cuide de enviar algo que cure isto. Não vai se identificar com isto, porque não há nada de real no meu ser que me dê vontade de comer uma determinada coisa. Isto não existe dentro do ser. Isto é uma coisa do vital, agindo abaixo do umbigo. Compreende? Então, esse trabalho é um trabalho muito paciente e que precisa ser feito com muita moderação, porque se não é feito com moderação, o vital no sistema nervoso vai começar a reclamar. E aí começam outros problemas. Então você precisa cuidar desta vitalidade, não? Corretamente, muito bem, não sufocá-la, não dar muita importância e saber medir tudo isso. Saber medir que pensamento você manda para lá. Saber medir que sentimento você usa diante desta realidade, não?
Porque se algo no seu corpo começa, bom, eu estou com vontade de comer isto, você tem que enviar para lá uma energia de cura, você tem que enviar para lá, porque isto pode não ser uma necessidade do seu corpo. Isto pode ser o vital querendo desorganizar o seu corpo, querendo introduzir no seu corpo uma coisa que naquele momento o seu corpo não precisa, que não é necessário. Esse vital, no sistema nervoso, ele é como um veículo de resposta nervosa. Ele é como um veículo de energia nervosa, de energia dos nervos. E está aí então encerrada muita coisa a ser observada, observada com cuidado, sem fanatismo, sem muito rigor, porque senão o vital, que é um só, passa o desequilíbrio para o outro corpo. E aí você perde o controle da sua vitalidade geral. Então tem que, com o pensamento, você cuidar disto. Você tratar de colocar o seu pensamento em algo superior, colocar o seu pensamento no que você conhece de positivo sobre tudo isso que o Vital está dizendo, que é para ele deixar de influir ali. O pensamento é muito importante aqui. E você então tem que cuidar do seu pensamento. Tem que cuidar do seu pensamento em função da sua vitalidade. A verdadeira energia vital, a origem da energia vital, ela é do nosso interno. É no nosso interno, é na nossa alma que nós temos esta energia de vida. Só que aqui a gente não está chamando de energia de vida, porque energia de vida é uma qualidade na alma, é uma qualidade no ser interno. Então a alma manda para os corpos a energia de vida. Quando esta energia de vida entra nos corpos, ela se torna vitalidade. Vitalidade é uma materialização para os corpos materiais da energia de vida. Então nós temos que estar conectados com a energia de vida, com a vida da alma, com a vida do eu superior. E para entrar na vida da alma, você precisa estar sempre perguntando o que sua alma quer, pedindo ajuda da sua alma, do eu superior, porque de lá vem a vida. E quando isso transforma em energia vital, ela permanece a mais correta possível, embora ela vá ficando colorida pelo corpo onde ela passar. Então a alma envia um pensamento. Quando este pensamento entra na mente, entra no cérebro, ali cria uma vitalidade. A vitalidade aparece por causa do ambiente material. Então a vitalidade é material. A vida da alma não é material, mas está na base da vitalidade. Então você precisa estar levando em consideração a alma o tempo todo para ter uma vitalidade renovada. Porque esta vitalidade, apenas ela entra no corpo, já começa a tomar as cores daquele corpo. Já começa a criar hábitos, já começa a ser influenciada, porque aquele corpo está em contato com o corpo de uma outra pessoa, então aquela vitalidade já fica diferente, aquela vitalidade já está misturada com a vitalidade do outro, compreende? E a vida, a energia de vida, é muito anterior a isso. Então você não pode perder o contato com a energia de vida, você não deve esquecer a sua energia de vida, porque senão a sua vitalidade fica excessivamente mental, ou excessivamente emocional, ou excessivamente física. Quando não é para ser assim. Ela tem que entrar nesses corpos, mas não perder aquele sentido de vida, aquele sentido de vida interior. Então trata-se de nós estarmos o tempo todo deixando emergir em nós
a melhor vitalidade possível. E não aquela vitalidade feita pelo movimento dos corpos. Mas vê como é importante a gente estar desidentificado dos corpos, senão nós não conseguimos fazer esse trabalho. E vamos levados pelos gostos, pelas tendências, pelos hábitos de qualquer um dos corpos, ou dos três juntos. E esta vitalidade, ou este vital, pode não ser sincero. Este vital, em contato com o corpo mental e em contato com o corpo astral, e se misturando com o mental e com o astral de todo mundo que a gente encontra, porque você imagina, esse corpo vital que não é físico, que permeia todos esses corpos, você encontra uma pessoa, ali já começa uma mistura. Já começa o seu vital não ser aquilo que é originalmente, porque já está mesclado com o vital da outra pessoa. E quando começa a se misturar com o vital dos outros, automaticamente, vocês sabem que em certos lugares onde havia uma educação científica, era a falta de educação dar a mão para o outro. Vocês sabem disso, né? Na Inglaterra, se você desse a mão para uma pessoa, ele podia te negar a mão, porque é uma falta de educação você cumprimentar dando a mão. Quer dizer, não sei se é falta de educação. Cientificamente, isto é errado. Cientificamente. Agora, isto também tem outras funções, né? Tem gente que quando recebe um aperto de mão, fica todo vitalizado. Fica todo bem. Tudo isso existe. Agora, apenas você vê que o outro não tem necessidade de dar a mão, dê graças a Deus. Bom, então, com essa mistura toda, o corpo vital passa a não ser mais sincero. Ele passa a estar pedindo coisas que ele absorveu do outro. E ele, na sua consciência, porque ele tem uma consciência também, ele tem uma consciência vital, ele tem uma consciência na sua vitalidade. Ele sabe muito bem que recebeu aquilo do outro e começa a transmitir aquilo para o seu mental, começa a transmitir aquilo para o seu astral, ou começa a transmitir aquilo para o seu físico, porque ele está no sistema nervoso também. Através do sistema nervoso, ele começa a injetar aquilo no seu físico, porque ele não é sincero. Ele gostou disso, porque ele recebeu do ambiente ou do outro, e está introduzindo isto nos seus corpos. Então, a nossa energia vital é permanentemente intercambiada. Porque o seu pensamento encontra o pensamento do outro, o seu corpo físico está a uma certa distância do corpo físico do outro, as coisas que você está tocando, o outro também vai tocar, porque as coisas mudam de mão, e ali vai também a energia vital de uma mão para a outra. Enfim, existe esse intercâmbio permanente, existe esse intercâmbio natural. E se nós, neste intercâmbio, não rejeitamos basicamente tudo aquilo que nós consideramos supérfluo, a consciência pode te dizer se uma coisa é supérflua. Não há quem fume cuja consciência não tenha já dito, pelo menos uma vez na vida, que aquilo é supérfluo. A consciência diz que aquilo é supérfluo. A consciência fala isto, mas nós precisamos aprender não a rejeitar a consciência, mas precisaríamos aprender a rejeitar esses movimentos do vital que a gente acha que não tem nada a fazer naquele momento. Nós teríamos que trabalhar um ponto que é nós não sermos impressionáveis. Isto é, a gente não se deixar levar por uma impressão superficial. Se você olha uma pessoa e se deixa levar pela impressão superficial
que você teve, como ela está vestida, como ela está penteada, essas coisas. Se você fica nisto, você vai se tornando impressionável. E na hora que entra uma pessoa, você olha a pessoa e tem uma reação vital segundo a impressão que aquilo te causou. Percebe o que é viver na superfície? Então você fica tão impressionável que você deixa de conhecer o outro indivíduo. Você fica observando o outro indivíduo pela impressão que ele te dá. Mas ele te dá essa impressão para os seus corpos ou para o seu vital. Então você ficando impressionável, aí você perde o controle da sua vitalidade. Porque tudo começa a te impressionar da forma como tem força para fazer isto. Então nós temos que ficar atentos, porque está havendo um permanente intercâmbio de forças vitais. Nós não podemos evitar isto, e isto é necessário para ir começando uma espécie de trabalho vital mesmo, trabalho com a vitalidade, porque a vitalidade de um pode ajudar a vitalidade do outro num certo momento. Ambas as vitalidades podem se ajudar, podem ajudar a construir uma união, podem fazer um mesmo trabalho. Então, se eu estou fazendo um alimento, se aquele alimento está sendo corretamente vitalizado, e se quem vai receber aquele alimento está também com a consciência correta, a vitalidade que veio no alimento vai se unir com a minha vitalidade e o meu corpo vai ficar mais vitalizado, porque entrou ali uma vitalidade nova, compreende? Não entrou ali aquela vitalidade natural do corpo somente, que nem estava com muito apetite para aquele alimento. Mas se aquilo vem com uma certa vitalidade e eu consigo absorver aquela vitalidade, o meu corpo acaba se alimentando bem, mesmo sem apetite, que podia ser uma coisa do vital. Compreende? Então aqui nós estamos realmente em uma situação, do ponto de vista da vitalidade, que precisa realmente muita atenção. E a atenção não é nestas coisas. A atenção é na consciência. É o que a sua consciência está dizendo. Porque o que a sua consciência está dizendo é o que os seus corpos realmente precisam. E não aquilo que o vital está eventualmente sugerindo e querendo. Agora, nessa vitalidade existe uma alegria. Então, quando uma pessoa está bem vitalizada, ela é alegre. Só que esta alegria não vem do corpo. O corpo está sentindo alegria, mas esta alegria veio dos níveis superiores, conseguiu entrar na vitalidade e o corpo recebe isso, recebe esta alegria. Então o corpo vitalizado, o corpo corretamente vitalizado, é um corpo alegre. Ele irradia alegria. Ele tem uma vitalidade alegre. Então você vê a vitalidade dura do corpo forte e você vê a vitalidade do corpo que está alegre. Isto é uma outra vitalidade. É uma vitalidade simples. É uma vitalidade que te passa esta alegria, te passa este contentamento, que não é de nenhum corpo, mas você sente isto invisivelmente, você sente isso sutilmente, você sente isso no nível da vitalidade. Nenhum medo você deveria alimentar. Começou a sentir medo, começou a sentir receio de alguma coisa, não alimente isto. Não alimente, porque o medo desvitaliza. O medo, onde ele está, ele desvitaliza. O medo
É como um alfinete que você fura uma câmara de ar. Por ali começa a sair a vitalidade. Então, o medo mental desvitaliza a mente. A mente perde a força para reformular certas ideias. A mente perde a força para refletir, para raciocinar. A mente perde a força para se alimentar, porque o medo a desvitalizou, o medo a perfurou. É preciso pedir, antes de adormecer, uma ajuda para que durante o sono esta vitalidade seja reforçada, que haja um intercâmbio entre a alma e o nosso corpo vital. Isso pode se pedir antes de dormir. E antes de adormecer, dependendo da qualidade do último pensamento, dependendo da qualidade do que você estava pensando antes de adormecer, vai ser a qualidade da tua vitalidade quando você acordar. Claro que o corpo está ali adormecido, como que ele vai ser revitalizado? Se ele não está fazendo movimento, se ele não está se alimentando, não é? Ele está adormecido. E como ele pode acordar mais vitalizado? Porque os seus últimos pensamentos penetraram e trabalharam este vital enquanto o corpo estava dormindo. Uma das coisas que acaba desvitalizando é você ter simpatias ou você ter antipatias. A simpatia te desvitaliza sem você perceber. E a antipatia, você vê logo que está sendo desvitalizado. É a única diferença. Mas tanto antipatia quanto simpatia, isto desvitaliza. Então precisa que a gente esteja realmente trabalhando isto com uma certa intenção bem firme, que é para tomar cuidado. Porque este vital, por força de afinidade energética, ele simpatiza com um e não simpatiza com o outro. E essa simpatia, essa antipatia, ambas teriam que ser rejeitadas. Porque você não aceita uma pessoa porque simpatiza com ela. E você não deixa de aceitar uma pessoa porque você não simpatiza. Porque isto é do vital. Isto é o vital que encontra essas afinidades ou esta falta de afinidade. E a gente acha que simpatia é da gente, não é? As almas não têm simpatia nem antipatia. As almas estão unidas entre elas. Então, enquanto alguém lhe é simpático e o outro não lhe é simpático, você tem que acabar com isto, custe o que custar. Você tem que conseguir que aquele se torne simpático para você, para depois você ir cancelar isto. Mas não pode cancelar antes de mudar. Isso tem que mudar. Porque isto é do vital. Isto não é real. Nenhum ser antipatiza com o outro. E nenhum ser interior simpatiza com o outro. Isto é coisa de corpo vital, isto é coisa de nível de vitalidade. Porque os temperamentos, os raios, eles têm na própria energia deles a forma de se unirem. Então, um corpo em um raio, outro corpo num outro raio, o próprio raio, se está ali realizado, aquilo vai se unir, o raio, não a simpatia e antipatia. Que isto é do vital, isto não é do temperamento real do indivíduo. O temperamento real do indivíduo é o raio que está naquele corpo. Isto que é o temperamento real do indivíduo. Nenhum raio antipatiza com o outro. Então, este vital fraco ou forte vai depender de onde está o seu pensamento, não? Do que você está criando, do que você está absorvendo e como você está administrando, como você está cuidando daquilo que você absorve e daquilo que você passa também. Porque se você passa uma boa vitalidade, você por karma
vai encontrar uma boa vitalidade, vai encontrar uma coisa correspondente. Agora, geralmente os nossos encontros não são assim, porque em nível de vitalidade as pessoas não estão sincronizadas, então ali há sempre um ajuste. E nesses ajustes é preciso ter muito cuidado para não ficar condicionado à presença de uma pessoa. É preciso ter muito cuidado para não sentir falta da presença física de uma pessoa. Cuidado para não se viciar em depender de um gesto da pessoa, depender de uma atitude da pessoa para você ficar bem, para você ficar vitalizado. A sua vitalidade não tem nada a ver com como a pessoa te trata. Tem gente que fica toda inchada de vitalidade quando é bem tratada pelo outro. Isto quer dizer que na hora que ela for maltratada, ela vai murchar este balão e vai cair desvitalizada. É isto que quer dizer. Então, nesse trabalho com a vitalidade, nós temos que ter realmente tudo isso presente, que é para o nosso trabalho com os corpos realmente surtir efeito. Então, se você está num ambiente vital poluído, você ali tem que ter um pensamento muito elevado, você tem que estar com a sua mente muito elevada para transmutar aquilo e para não se deixar contaminar vitalmente. Porque aí você pode até absorver uma parte daquilo, mas você transmuta, você modifica, faz um trabalho de transmutação aí no plano vital. E aí, esse vital, trabalhado assim, bem conectado com os níveis superiores, recebendo aquela energia de vida na sua forma mais pura possível, porque a energia de vida entrou no corpo físico, ela está misturada com esse material perecível. Então, é preciso realmente um trabalho contínuo de manter o pensamento elevado, de manter o pensamento nos pontos mais altos. E aí, o vital, a vitalidade, se torna calma, se torna forte e se torna ampla. Porque o vital sadio não é aquele sempre disposto que sai correndo para fazer. Não, ele é calmo, ele é tranquilo, mas ele é forte e ele está sempre aí, ele está sempre presente. Esse alto vital, o vital aqui na garganta, não no mental, o vital no emocional, este vital atende à nossa razão. Ele acompanha o nosso pensamento e ele se deixa influenciar pelo nosso pensamento e pela nossa razão. Agora, o vital do umbigo para baixo não ouve a nossa razão. Então, para você fazer valer a razão no vital do umbigo para baixo, precisa que do umbigo para cima o seu vital esteja bem em sintonia. Porque ali a maior parte do vital vai permear aquele. Porque do umbigo para baixo não é a razão que comanda. São outras forças. A razão comanda do umbigo para cima. Então você precisa estar com toda esta parte vital superior bem arrumada. Você precisa estar bem sintonizado com esta vitalidade superior, que é para ela incluir a vitalidade do umbigo para baixo e mandar para baixo do umbigo esta outra qualidade vital. Porque ali do umbigo para baixo tudo vai se comportar de uma outra maneira. Se a vitalidade vai seguir a vitalidade da garganta, do coração, do peito, isto desce, isto vai para lá. E aí você consegue um controle. Porque se a vitalidade do alto do corpo não descer para a zona inferior ao umbigo, a vitalidade ali você não controla.
Então, se a vitalidade abaixo do umbigo não recebe a vitalidade do resto do corpo e não muda, a comida, o sexo, as predileções, as disputas, a vaidade, o prazer, tudo isto fica descontrolado. Fica descontrolado porque isto desceu e lá não há controle. Do umbigo para baixo não há razão. Precisa que esta vitalidade desça do umbigo para baixo e faça lá o seu trabalho. Isto faz parte da unidade do vital. Mas para o vital se unir, precisa que este pensamento esteja sempre correto. Esse pensamento esteja sempre no ponto certo. Porque todo o vital todo, é muito sensível ao pensamento. Muito sensível esta energia do pensamento. E aí a energia de vida da alma, que não é vitalidade, é uma outra coisa, não? Aí esta energia de vida da alma vai penetrando este corpo vital, e aí o corpo mental, o corpo astral e o corpo etérico físico se tornam realmente um bom instrumento. Mas se o vital não está bem, esses corpos falham, esses corpos não são um bom instrumento. Nesse sentido que Aurobindo falava muito no vital. Agora, nós queremos chamar a atenção para um quadro sinótico que existe na página 154 do livro Hora de Crescer Interiormente. E nesse quadro sinótico está com bastante destaque as nossas tarefas. E hoje nós não estamos mais muito estritos dentro de um signo astrológico. Hoje o nosso lado astrológico se ampliou, evoluiu, e se nós temos um quadro de quais são as nossas tarefas em todos os signos, isso vai nos ajudar a realizar a tarefa dentro do nosso signo. Hoje nós nunca estamos muito fechados em um signo. Hoje, mesmo tendo um signo, tendo o trabalho, a tarefa daquele signo, nós temos os signos todos, que são tarefas. E se a gente as conhece todas, isto amplia muito as influências positivas que podem nos ajudar. E isso está neste quadro, nesse livro.